Eu tenho certeza que você já ouviu falar de toda a confusão que Javier Milei está causando na Argentina, depois de ter saído como vencedor das eleições primárias. Mesmo que os institutos de pesquisa nem considerassem ele como o terceiro mais votado, já dá para ver que eles erraram de novo. Agora, por que raios a mídia está fazendo tanto alvoroço com Milei? A real é que ele é abertamente de direita, e como vocês bem sabem, a mídia não curte muito esse tipo de gente. Assim, a imagem que pintaram dele é de um cara maluco, raivoso e desequilibrado, alguém que não dá para levar a sério de jeito nenhum. Mas como você deve imaginar, isso é só a ponta do iceberg. As razões e motivações dele vão muito além do que você imagina. Desde os tempos em que ele sofria bullying quando era criança, sofria maus tratos de seus pais, decidiu que queria ser goleiro de futebol e se apaixonou por economia no meio da maior crise econômica da Argentina na época. A história de Milei, uma verdadeira montanha-russa de emoções, com vários traumas escondidos. E é exatamente isso que a gente vai explorar a fundo nesse vídeo. Eu não sei se você sabe, mas a história de Milei começa em 22 de outubro de 1970, num bairro chamado Palermo, em Buenos Aires. Ele vinha de uma família italiana de classe média, com a mãe dona de casa e o pai trabalhando como motorista em 7 linhas de ônibus. A infância de Javier foi bem tumultuada, cheia de momentos difíceis, principalmente por sua relação com seus pais, que estava longe de ser das melhores. Dizem até mesmo que ele já foi agredido pelo pai e que ainda sofria com diversos abusos verbais. Por causa disso, ele acabou criando um vínculo muito forte com a sua irmã, que, como você deve imaginar, atuou como seu refúgio em meio a toda essa situação. E ela era o apoio que ele precisava, e até brincava que se ganhasse a eleição, faria dela a primeira dama. Uma vez numa entrevista, ele comparou o relacionamento deles com o de Moisés e Arão, onde Moisés era um bom líder, mas era Arão quem tinha uma boa oratória. Mas parece que para ele, a coisa melhorou com seus pais durante a pandemia, quando voltaram a morar juntos e finalmente fizeram as pazes. E se você teve problemas na escola, saiba que não está sozinho. Ele estudou no colégio Cardeal Coppedio e a sua socialização não foi das melhores, já que era alvo frequente de bullying por parte dos colegas. Um jornalista chamado Juan Luis González até fez uma biografia não autorizada dele, chamada El Loco, que era como seus colegas o chamavam. Juan conversou com ex-colegas da escola e eles concordaram que Milei era quieto, curtia dançar no estilo Mick Jagger e vivia sendo alvo de piadas. No entanto, apesar disso, nunca se vitimizou e até defende que hoje em dia as pessoas estão sentimentais demais quanto a essas coisas. A sua paixão pelo Rolling Stones virou uma de suas marcas registradas, tanto que na adolescência ele cantava numa banda cover chamada Everest e já foi em mais de 14 shows dos Rolling Stones. E a coisa não para por aí. Também foi jogador de futebol do Chacarita Juniors, na posição de goleiro. Ele diz que isso contribuiu para sua dificuldade de socializar, já que passava 6 horas por dia treinando no clube. Numa entrevista, quando perguntado sobre goleiros serem meio estranhos, ele disse que é verdade. Eles têm uma personalidade diferente, se vestem de forma estranha e são os únicos que podem brincar com as mãos. Ele brincou dizendo que o goleiro é meio solitário, gritando os gols sozinho e fazendo caretas para a torcida. Já quanto à sua paixão por economia, começou quando ele tinha apenas 11 anos, durante uma crise econômica na Argentina. Ele pensou, se quero comprar coisas com dinheiro, tenho que ganhar dinheiro. E para isso, preciso estudar economia. Bem lógico, né? Aos 20 anos, ele já tinha escrito seu primeiro artigo sobre hiperinflação e bagunça nos mercados. E um detalhe curioso que você talvez não saiba é que ele alega que não penteia o cabelo desde os 13 anos. É uma decisão que ele tomou e até ganhou o apelido de La Peruca. Mas não pense que as coisas pararam por aí. Já na faculdade, ele decidiu estudar economia na Universidade de Belgrano, lá na Argentina. Além disso, ainda concluiu 2 mestrados nessa área. É claro que você percebe que ele é super dedicado aos estudos e leitura, né? E quanto ao assunto é trabalho, Milei já fez um monte de coisas que você pode imaginar. Ele foi economista-chefe de uma empresa de previdência privada, também ocupou o mesmo cargo numa empresa de assessoria financeira e foi economista sênior no HSBC. E tem mais, ele também atuou como consultor para o governo. E para completar, ainda foi assessor do general Antônio Domingos Bussi,
um deputado eleito em 1999 que teve condenações por crimes contra a humanidade. Mas se você pensa que a paixão dele por estudos e universidades ficou por aí, está muito enganado. Javier dedicou mais de 21 anos da sua vida para dar aulas sobre temas como macroeconomia, economia do crescimento, microeconomia e matemática para economistas, tanto nas universidades da Argentina quanto em outros lugares do mundo. E acredite se quiser, ele é tão respeitado no meio acadêmico que bateu o recorde mundial de maior aula de economia assistida na história. Teve 20 mil pessoas acompanhando ao mesmo tempo, desbancando o recorde anterior, que era de apenas 3 mil. E tem mais, ele também é autor de 9 livros sobre economia. Dá uma olhada aqui na tela. Ele realmente não para, né? Acostumado com os holofotes, dentre os quais já participou de diversos talk shows e programas de rádio, só foi alavancar de vez a sua popularidade para toda a Argentina no ano de 2021, ao ser eleito deputado com um grande apoio dos jovens argentinos. Mal sabia ele que esse evento marcaria sua imagem e vida para sempre. Na posição de deputado, ele ficou famoso por lutar por ideias do libertarianismo, como livre comércio e acabar com os impostos pesados que estão pesando no bolso do povo argentino. A verdade é que essas ideias fora da grande mídia, somadas aos seus discursos fervorosos e cheios de energia, lançaram Milei a um patamar que ele não imaginaria nem nos sonhos mais loucos. Ele é totalmente adepto à escola austríaca de economia e defende com unhas e dentes um mercado livre. Mas por mais incrível que pareça, ele é famoso por embasar tudo com cálculos e gráficos nos seus estudos, o que é bem fora do comum para os adeptos dessa escola. Porque, convenhamos, a escola austríaca costuma enxergar a economia como ciência social, não muito fã de contas matemáticas. Ou seja, o jeito dele pensar é austríaco, mas a forma de fazer as coisas é outra. Agora, você deve estar curioso para saber que soluções um deputado que tem essas ideias econômicas traria para tirar a Argentina desse fundo do poço que se encontra hoje. Pois é exatamente isso que vamos explorar agora. Com toda certeza, uma das ideias mais controversas do Milei é o fechamento do Banco Central. Ele bate o pé que o Banco Central não deveria ter o poder de ficar imprimindo dinheiro, ainda mais se lembrarmos como o Banco Central da Argentina brincou de imprimir dinheiro no começo dos anos 2000. Segundo ele, esse é um dos maiores motivos da hiperinflação que o povo argentino enfrenta hoje em dia. E olha só, ele também defende que a própria população tenha o poder de escolher a moeda que quiser usar no país. Traduzindo, ele quer dolarizar a economia, o que significa a morte do peso argentino. E isso, claro, seria o resultado do tal fechamento da torneira de dinheiro do Banco Central. E ainda mais, uma de suas sugestões mais polêmicas está relacionada ao jeito que enxerga o livre mercado. Ele acredita que uma série de negócios que hoje são proibidos deviam ser liberados, incluindo até mesmo o comércio de órgãos humanos. Sim, você leu direito. Na medida em que a campanha dele avançava, ele foi ficando cada vez mais famoso pelas críticas que disparava contra o governo atual e contra os socialistas, apelidando eles de A Casta. Agora, um detalhe curioso é o amor estranho que ele tem pelos seus cachorros. O cara tem 5 mastins ingleses e deu para cada um o nome de um economista. O cachorro pai se chama Conan, que ele trata como um filho, e os filhotes dele são Milton, para Milton Friedman, Murray, para Murray Rothbard, e Robert e Lucas, ambos para Robert Lucas. Mas e aí, você acha que o Javier Milei vai realmente ganhar essa eleição? Ou será que toda essa agitação é só coisa do momento e vai passar rápido? E quanto à corrida presidencial, eu fiz um vídeo explicando tudo detalhadamente, as intrigas que rolaram e o que pode acarretar uma possível vitória de Milei para a Argentina. Então, te espero lá.